O 10, tá? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mantenha aberta a sua Bíblia, vamos estudar especialmente o versículo 10, essa oração de Jabes. Pai, mais uma vez invocamos a tua bênção sobre nós para a exposição da tua palavra. Pedimos a Deus que tu fales aos nossos corações, nos ensine, Senhor, nesse texto que acabamos de ler. Obrigado pela oportunidade que nos dá de reunir livremente para aprender do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que está uma pequena história de uma pessoa não muito conhecida, mas está colocado ali no meio de uma genealogia para falar de muitas coisas, muitas pessoas, mas para lembrar de uma pessoa, de um homem chamado Jabes, que diante do seu desafio ele fez uma oração. Ou seja, a Bíblia registra que essa pessoa com fé em Deus, desde o começo da sua vida, foi próspero, foi abençoado, porque ele fez uma oração. E essa oração, ela tem um ensinamento muito forte para nós, porque ela fala um pouco da vida dele, fala o que ele pediu e a bênção de Deus sobre ele, de fato. Então eu chamo a sua atenção para essa oração, a oração de Jabes. No versículo 10, ele invocou o Deus de Israel, e aí ele vai falar. Primeira coisa é entender que ele buscou a Deus, que ele invocou. O que significa invocar o nome de Deus? É colocar a sua vida nas mãos de Deus em oração, é se entregar, é um passo de fé, colocando a sua vida nas mãos de Deus. Invocar a Deus é pedir a Deus a sua direção. Invocar a Deus é conversar com Deus. Invocar a Deus é abrir o coração diante de Deus. Nós lemos hoje, o Samuel leu o primeiro salmo, 62, a bênção de colocar a nossa vida na presença de Deus e que o nosso coração na presença de Deus será abençoado, será fortalecido. A nossa vida será melhor quando nós invocamos de coração ao nosso Senhor. É exatamente isso que ele tem nessa oração. Então Jabes era uma pessoa com os detalhes aqui do texto, os poucos detalhes, dá para a gente aprender um pouco sobre a vida dele, especialmente o que ele pediu. E aí eu quero que cada um de nós, aqui quando estudamos a palavra de Deus, Deus nos dá uma oportunidade para tirar lições para a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui. E assim como nós lemos uma história de alguém que teve uma experiência com Deus, invocando ao Senhor, isso certamente trará para cada um de nós um sentido, uma aplicação, uma verdade, principalmente uma resposta para os nossos anseios, para os nossos desejos. Quando a gente se propõe a vir à igreja, quando estamos indo à igreja, eu sei que tem gente que nem pensa nisso, mas aqui é o lugar para a gente invocar a Deus. Aqui é o lugar reservado para que a gente possa colocar a nossa vida na presença do Senhor, querendo que o Senhor cuide de nós. Aqui é um lugar também que nós podemos falar, é uma casa de oração. A igreja é um momento de invocar a Deus. Então vamos colocar diante de Deus nas nossas vidas esses Jabes para invocar ao Senhor e buscar em oração a sua direção. O que a gente pode aprender sobre a oração dele? Olha só, tomara que Deus me abençoe, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não sobrevenha aflição. E a resposta maravilhosa no final é: Deus o que? Concedeu o que ele tinha pedido. Ele faz várias coisas aqui, ele contém na oração de Jabes, está contido aqui vários pedidos. E é isso que eu queria que nós observássemos agora. A primeira parte da oração de Jabes: tomara que me abençoe. Pode até deixar o texto lá, viu, Miguel? Que a gente vai acompanhando. Tomara que me abençoe. Então, qual que é a primeira coisa que Jabes pede? Então, a primeira coisa que ele pediu: Senhor, eu quero a tua bênção. Eu quero saber.
Isso é uma coisa que nós todos temos desejo. E isso tem que fazer parte das nossas orações. Buscar a bênção de Deus, porque isso é muito importante. Olha só na história da Bíblia, desde o começo, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e fala para ele exatamente, ainda chamando e convocando para a sua bênção. Diz assim, disse Deus a Abraão, capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, olha só, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E olha o 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Desde o primeiro patriarca, a bênção de Deus tem sido concedida, tem sido buscada e concedida. É algo muito importante quando alguém pede a bênção de Deus. Eu conheci um ambiente, algumas famílias já têm isso, mas no Mato Grosso, quando nós começamos lá, era costume na porta da igreja o pai obrigar o filho a pedir bênção ao pastor. Era interessante, né? Costume tão antigo, mas os meninos diziam conversa, pede bênção ao pastor. Alguns lugares isso se torna uma prática comum, pedir a bênção de alguém. A gente abençoava com a bênção de Deus. Irmãos, buscar a bênção de Deus é algo necessário para cada um de nós. Nós precisamos dessa bênção. Essa bênção foi concedida por Deus e está à nossa disposição. Busquemos a bênção de Deus. O próprio Deus apareceu várias vezes a Abraão. Gênesis 22, quando Deus inclusive manda que ele vá sacrificar o seu próprio filho. Ele vai, Deus providencia o livramento, mostra o seu poder. Deus ilustra na história da Gênesis capítulo 22, o sacrifício de Isaac, a história da salvação. É Deus Pai dando o seu próprio filho, e aí aparece o poder de Deus para falar, não precisa fazer isso, porque não era necessário matar o seu próprio filho, mas então Deus concede a bênção de ter um animal para ser sacrificado, o sacrifício oferecido. Então tudo isso está mostrando o poder da história da salvação. Mas no final, depois de tudo que estava acontecendo, capítulo 22, versículo 17, diz assim, olha, então Deus abençoou Abraão, abençoou o seu filho, abençoou a descendência de Abraão, ou seja, toda aquela experiência foi uma bênção de Deus e foi usada para trazer a bênção de Deus sobre Abraão, sobre a sua descendência, e a gente pode falar aqui, sobre as nossas vidas. Ou seja, a bênção de Deus, ela está aí para a gente buscar. Então quando ele fala assim, tomara Senhor que me abençoes, ele está lembrando de toda essa história, de todos esses fatos. No Novo Testamento nós encontramos também a bênção. O apóstolo Paulo, no final das suas cartas, sempre terminava com a bênção. Inclusive a bênção que nós usamos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Isso é bênção. Então a primeira parte da oração dele foi o quê? Senhor, eu quero a tua bênção. Eu preciso da tua bênção. É importante a tua bênção. Aqui estamos nós buscando a bênção de Deus. Olha no seu coração, Senhor, eu preciso da tua bênção. Segunda parte da oração de Jabes, vamos voltar lá, 1 Crônicas 4, 9. Então a primeira coisa é o que? A bênção de Deus. Tomara, me abençoes. A segunda, pode repetir comigo, e me largues as fronteiras. Me alargue as fronteiras. O que significa me alargue as fronteiras? É exatamente o que nós chamamos de expansão do território ou prosperidade. Então, Senhor, eu quero a tua bênção, mas Senhor, eu quero também prosperar a minha vida. E o nosso conceito de prosperidade precisa ser um conceito certo, porque para muita gente prosperidade é dinheiro. Senhor, dá um dinheiro aí. Senhor dono da ouro da prata, eu gostaria de ser, ele fala próspero, na verdade, no sentido de rico, mas prosperidade bíblica, ela tem uma diferença muito grande para dinheiro, para riqueza. Prosperidade é a verdadeira riqueza que dá ao seu povo alargar a sua fronteira
é porque era um contexto também agrário, eles viviam na terra. Então o sonho deles era poder ter mais terra para plantar, ter mais condições, dar a ele bênçãos. Mas a verdadeira prosperidade não é só buscar bênçãos materiais. A verdadeira prosperidade, ela tem muitos outros sentidos. Primeiro, prosperidade pode significar a própria saúde. Que bênção é você poder respirar, viver, ter uma vida de lutas, mas ter a sua vida. Então, prosperidade é Senhor, cuida da minha vida, cuida do meu corpo. Eu não sei como é que estão as minhas artérias aí, eu não sei como é que está a minha artéria. Eu preciso, Senhor, eu quero essa prosperidade. Saúde, sabedoria. Prosperidade pode ser sabedoria. Prosperidade pode ser também uma boa forma de se relacionar com as pessoas. Mas para mim, o maior exemplo de prosperidade é o fato de uma pessoa sair do estado e passar para um outro melhor. Prosperar é quando você olha para você, olha para alguém e fala assim, ele saiu de um lugar e foi para outro. Prosperar é melhorar. E melhorar nem sempre é ter mais dinheiro. Prosperidade pode ser uma melhora na nossa própria maneira de viver. Porque quando a gente aprende, quando a gente desenvolve, quando a gente amadurece as nossas ações, como viver, nós estamos saindo de um lugar e indo para outro. Nós estamos melhorando, nós estamos avançando. Isso é prosperidade. A verdadeira prosperidade, ela está em João capítulo 10, versículo 10. Ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenha o quê? Vida. Vida E vida em abundância. e vida com abundância. Não é só. Quero dizer o seguinte: a salvação era garantida em Cristo Jesus, mas a caminhada até chegar esse dia, eu preciso estar bem, eu preciso estar avançando, eu preciso estar tomando as atitudes corretas. Então, a primeira parte da oração de Jabes era o quê? A bênção de Deus. E a segunda, Senhor, me dá condições, alarga as minhas fronteiras. Salmo primeiro, foi lido ontem no jovem, né? Fala assim: ao homem que tem o Senhor, que busca o Senhor, o Senhor abençoará. Deve entrar no homem, né? Que é o nome do Conselho dos Ímpios. E lá no Salmo primeiro ele fala assim: tudo que ele faz será o quê? Próspero. Bem sucedido, próspero. O homem que tem o Senhor, a pessoa que busca o Senhor, a pessoa que invoca o Senhor, a pessoa que serve ao Senhor, ela tem que saber que Deus vai trazer sobre ela prosperidade. E prosperidade é você saber que você saiu de um estado e passou para outro. Melhorou. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Senhor, melhora a minha vida. Senhor, eu não quero continuar como eu estou. Quero melhorar. Alarga as minhas fronteiras. Terceira parte da oração. A primeira é que a bênção de Deus. Que me abençoe. Tomara que me abençoe. Eu peço a tua bênção. Segundo, que me alargues as fronteiras. E aí vem a terceira: que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. É o seguinte: Senhor, eu quero andar na tua presença. Eu quero que o Senhor me dirija. É a terceira parte. Porque para nós a grande dificuldade é tomar as nossas decisões corretamente. Nós vivemos, principalmente hoje aqui no meio da cidade, das convivências, dos desafios do trabalho, como é importante para nós deixar que Deus nos conduza, deixar que Deus dirija a nossa vida, deixar que as nossas decisões sejam tomadas na direção do Senhor, que vá a tua presença, a presença da tua mão possa me guiar. Bênção, prosperidade, mas sabedoria para viver é muito importante. Eu queria isso de Deus. Senhor, que as minhas decisões sejam corretas. Eu quero a tua decisão, eu quero a tua orientação. E a gente não precisa magia para saber o que vai acontecer, não precisa revelação. Basta andar na presença de Deus, porque Deus vai conduzir você. Mas como nós cantamos, né? Solta o carro, solta. Tem hora que a gente quer dirigir o barco. Deixa Deus conduzir isso. Deixa Deus te dar sabedoria para decidir. Olhe sinceramente isso. Senhor, eu quero a tua bênção. Eu quero que o Senhor me dê prosperidade. Mas eu quero a tua direção, que a tua mão seja sobre mim, para que eu seja conduzido pelo Senhor para os melhores caminhos. É isso que é exatamente a presença da mão de Deus. O apóstolo Paulo, quando pregava o Evangelho,
em Atos capítulo número 16, ele chegou num lugar onde ele tinha que tomar uma decisão muito importante. Ele estava pregando, viajando, na sua primeira viagem missionária, e ele chegou num lugar e ele tinha que definir se ele ia para a Europa ou se ele seguia para a Ásia. Aquela história da encruzilhada, do trem, né? Chegou ali numa bifurcação, onde eu vou? Então ele tentou ir para a Ásia. O texto de Atos 16 fala que o Espírito de Deus não permitiu que ele fosse para a Ásia. Agora, como é que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Não sei. Mas as circunstâncias falam, alguma coisa ele tentou e viu que estava tendo certo impedimento. Ele não conseguia avançar. E aí ele percebeu que era Deus que estava dando para ele uma outra direção. Então ele vai para a Europa. E aí quando ele resolve ir para a Europa, ele tem um sonho. Ele sonhou que tinha um varão macedônio, europeu, no caso, no texto dele lá, pedindo: Senhor, vem e prega esse evangelho para nós. Nós precisamos desse evangelho. Passa a Macedônia e nos ajude. Então ele diz assim no capítulo 16 de Atos, capítulo 6 a 10. Depois disso, nós entendemos que Deus estava nos conduzindo para aquele caminho. Meus irmãos, nós vivemos e convivemos com essas junções da vida. Que a gente tem que tomar uma decisão, tem que tomar um rumo, e às vezes aparecem várias opções, a gente não sabe. Mas a nossa oração tem que ser: Senhor, guia minha vida. Eu quero perceber as circunstâncias, ou mesmo uma palavra, no caso de um sonho, ou de um conselho, alguma coisa, para que o Senhor me conduza. E olha só para nós, meus irmãos, tudo que nós temos no Novo Testamento, das cartas do apóstolo Paulo, 13 a 14 cartas, são cartas escritas à igreja da Europa. São países geralmente da Turquia, ali, da Grécia, Romanos, Itália. Então toda a formação do Novo Testamento em termos de literatura inspirada por Deus foi formada porque o apóstolo Paulo foi conduzido por Deus para aqueles lugares. Agora, na história, não está no texto lá de Atos, mas a gente sabe disso, que Deus tinha um plano para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi para a Ásia. E Paulo foi para a Europa. Deus conduziu para Deus. Deus sabia muito bem quem iria para cada lugar. Agora, o que a gente tem que ser? Como é que a gente tem que agir no meio dessa história? Ter sensibilidade para sentir o que Deus tem para nós. Senhor, que a tua presença seja comigo, a tua mão seja comigo, que a tua direção seja sobre mim. Então, qual que é a primeira parte da oração? Buscando a bênção de Deus. A segunda, a larga das fronteiras, que é prosperidade. A terceira é direção. E a quarta é algo que a gente não pode deixar de fazer também, né? Na sequência lá, ó. Inimigo que preserves o mal. É uma parte da oração dominical, né? E livra-nos. Porque isso também tem que fazer parte da nossa oração. Nós vivemos num mundo caído, do mal, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que vivem sem conhecer a Deus. A gente viu a história da igreja perseguida, por que isso? Né? Porque alguns países fecham as portas do Evangelho. Então nós vivemos rodeados por esse mundo espiritual que nos ataca, que quer impedir o nosso trabalho, que quer destruir a nossa vida. Como diz o próprio texto que nós citamos de João 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O texto que está falando de Satanás, mas lógico que isso é um trabalho especial dele, que deseja matar, roubar e destruir. Aí a nossa oração vai ser o livro. Senhor, me protege. Uma coisa que a gente tem que fazer, geralmente, não é a oração que nos salva, mas é tão bom começar o dia, enfrentar esse trânsito aqui do Jardim Botânico, do Mangueiral, e da ponte ali, e das batidas e das pessoas lá. E uma coisa que tem que estar presente na nossa oração: Senhor, livra-me do mal. Livra-me do mal, Senhor, porque é o Senhor que cuida. Salmo 91 é um salmo todo que fala dessa proteção de Deus. Tem gente que usa esse salmo com um certo amuleto. Não precisa ser usado como um amuleto, mas saber que Deus é que cuida. O Salmo 91, olha lá para a gente só conferir a beleza do Salmo 91. Cuidado de Deus com cada um de nós. Diz assim, ó, olha só que coisa linda, capítulo Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo,
ele está debaixo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Olha o Salmo 91, versículo 3, ó. Pois ele te livrará de quê? Ele te livrará do laço do passarinheiro. Gente, nós vivemos cercados por golpes, por armadilhas, pessoas más. Satanás, não pense que Satanás está dando tempo para te atacar, não. Ele faz isso todos os dias. Ele quer nos desanimar, ele quer nos amedrontar, ele quer nos destruir. Mas a Bíblia diz aqui, ó: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A gente viveu muito esse sofrimento da pandemia, né? Todo mundo ficou tão assim, meio biruta, e acho que tinha gente que não podia nem respirar. Não era assim mesmo. Nós fomos criados, fomos uma coisa tão forte que criou um ambiente tão pesado, que tudo era perigoso, tudo tinha vírus. Vocês lembram disso? Mas, gente, o texto fala assim: o Senhor é aquele que livra a gente das pestes. Não tem como você. Tem cuidado que a gente tem que ter, eu não sou contra isso, mas não tem, é impossível você não ter contato com vírus, com alguma coisa ruim. Então a gente tem que fazer a nossa parte e confiar em Deus, porque Ele é que cuida, é Ele que protegeu. Nós perdemos muita gente, muitos amigos, vários pastores que morreram. Significa que não existiu nada, mas chega um ponto que a gente se sente assim, nada. Nós ficamos nada. Mostrou como o ser humano é frágil. Como é que eu vou enfrentar um vírus? Não conheço, não enxergo. Aí eu tenho que ter o quê? Fazer o meu cuidado, aí onde eu puder fazer, mas não dá para ficar na loucura, não. Eu tenho que confiar no Senhor, porque Ele vai nos livrar da peste que se propaga nas trevas. Caiam 1000 ao teu lado, versículo 7, 10.000 à tua direita, e tu não serás o quê? Atingido. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste. Então fala assim: tem os ímpios, né? Que não buscam a Deus, que não invocam o Senhor. O Senhor é o meu refúgio, versículo 9. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Quando eu falo: Senhor, me livra do mal, eu preciso me submeter a Deus. Tiago capítulo 4, a Bíblia fala assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti, e Ele fugirá de vós. O diabo vai fugir de medo de nós? O diabo vai fugir de medo de Deus. Ele tem medo de você? Pode ficar tranquilo aí, não é com você. Só que se a gente se submete a Deus, significa que eu me escondo em Deus, eu me protejo de Deus. E aí eu tenho toda a autoridade em Deus para poder resistir. Então, Senhor, me livra do mal. Me livra do mal. Quais então as 4 partes da oração de Jabes? Vamos lembrar. O texto está lá, fica fácil para vocês verem. Primeiro, o que a gente tem que pedir a Deus? Sua bênção. Bênção é tão importante, a bênção de Deus. Segunda coisa que nós temos no texto é a expansão do território. Que significa o quê? Prosperidade, crescimento. Bênçãos que se concentram nas respostas da nossa própria vida existente, né? Terceira coisa, a presença do quê? Da mão de Deus. Seja comigo a tua mão. Senhor, me guie. Eu preciso da tua direção, eu preciso da tua orientação. E em quarto lugar, a proteção contra o mal. E me preserves do mal. Só que a história não acaba aqui. A última parte da oração de Jabes é a mais bonita delas. Porque aí a gente tem que entender um pouquinho da história. Por que ele se chamava Jabes e o que significa Jabes? O nome dele, Jabes, significava tristeza, dolorido.
Por quê? O texto inclusive fala no versículo 9 que ele tinha nascido de um parto difícil, a mãe sofreu muito do parto. E por ignorância, eu não sei nem por que essa mulher faz um negócio desse, ela colocou o nome do seu filho de tristeza, de Jabes significa sofrimento. Agora eu fico imaginando a pessoa que a vida inteira marcada, estigmatizada por um nome colocado por uma culpa que não era sua. Que culpa teve Jabes do parto de sua mãe, do seu nascimento, ter sido muito difícil, do sofrimento? Sem falar que naquela época era muito mais difícil ainda, não tinha o que a gente tem na medicina hoje, né? Tinha cesariana. Agora, a vida inteira ele foi chamado de quê? De sofrimento. Ô sofrimento, pega esse aqui para mim. Vai lá, sofrimento. Isso se tornou uma marca fortíssima na vida dele. Sem culpa, ele carregou esse peso do sofrimento. Certamente o sofrimento dele foi muito maior dessa criança, porque recebeu em si uma palavra de dor. Agora olha o que ele olha no final do texto. Ele está pedindo a Deus exatamente: Senhor, através dessas bênçãos eu quero a maior bênção. O que ele está pedindo ali? De modo que não me sobrevenha a aflição. Ele está querendo dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me livre da tristeza. E aí é um jogo de palavras. É Jabes falando assim: Senhor, eu quero que o Senhor me livre de Jabes. Eu quero que o Senhor me livre do sofrimento que eu carrego com o meu próprio nome. E é algo. Aí eu penso nos queridos irmãos, estamos aqui hoje, já no encerramento do nosso culto, mas o que você carrega na sua vida que não foi culpa sua? Talvez por erros de seus pais, amigos, irmãos, professores, pessoas que te marcaram com coisas que você fez, ou mesmo coisas que nós erramos por nosso próprio defeito também, mas se tornaram algo tão forte que tem entristecido a nossa vida. Senhor, me livra da tristeza, me livra de viver, me livra do meu próprio. Eu estava hoje ouvindo, já tinha ouvido antes, é um vídeo do testemunho da uma irmã nossa chamada Edmé Williams. Ela é pregadora da palavra de Deus, a mulher que tem andado no Brasil aí. Vale a pena ouvi-lo, tem vários vídeos, inclusive o testemunho dela eu vou colocar no grupo da igreja. Vale a pena ouvir o testemunho da Edmé. E o que mais impressiona no testemunho dela é que ela é fruto de um relacionamento extraconjugal. Ela tinha tudo para ser nada, para ser uma pessoa de Deus. E ela, no princípio da sua vida, ela foi para todo tipo de busca. Foi para a feitiçaria, foi para a candomblé, foi para o espiritismo, foi depois. Ela buscou em todos os lugares. Depois, só que interessante, o pai era protestante e a mãe, da relação extraconjugal, era católica. Depois, ela ficou vivendo no meio dos seus irmãos. Ela era a única filha do relacionamento, com a família, a única filha do relacionamento extraconjugal. E interessante que o seu testemunho, e ali eu quero que você perceba que beleza é isso. Ela fala assim: não há pecado nessa criança, porque nós olhamos para um filho vindo fora do casamento como se fosse algo de pecado. Jogamos naquela criança um estigma de pecado. A criança, ela fala: olha, uma criança nasce, pode ser do relacionamento mais esdrúxulo do mundo, errado, mas a criança não é pecado. Ela não pode receber essa carga de pecado. O ato, consequências vêm, as coisas vêm, mas nós devemos entender que a criança não tem culpa e que Jabes, nesse sentido aí, Senhor, livra-me daquilo que mais tem me machucado, que é o meu próprio nome, que é o sofrimento que eu carrego, por ser chamado de sofrimento, de dor, de tristeza. Saiba você, meu irmão, meu irmão, seja qual for o seu estigma, Deus está olhando para você hoje, fazendo o que Deus fez com Jabes, que é o final da história. Olha o que tem a última frase desse versículo lá. Vamos falar juntos? E Deus lhe concedeu
que ele tinha pedido. Mais uma vez, Deus lhe concedeu o que ele tinha prometido. A bênção, a prosperidade, a direção e a proteção do mal. Mas que tudo isso pudesse trazer a ele a alegria que ele não tinha, do próprio estímulo do seu nome. Eu não sei o que cada um carrega que traz aqui. Muitos de nós, a maioria, tivemos criação difícil, problemas, traumas, mas coloque isso na presença de Deus. Seja sincero com Deus hoje. Fala, Senhor, ó, não culpe meus pais. Eu sei que o Senhor está aqui. Não culpe meus pais. Não culpe a minha história. Mas, Senhor, me livra da minha tristeza, me livra do meu sofrimento, me dá uma vida abundante. E a resposta do texto foi maravilhosa. Interessante que Deus, o texto é muito claro. Pediu, Deus respondeu. E ele foi feliz. E é um exemplo para nós hoje. Para a minha vida, para a sua vida. Cubra a sua cabeça, vamos orar uma vez, encerrando esta palavra. Permitindo que o Senhor agora ouça a nossa oração. Oração de bênção. Senhor, eu quero a tua bênção. Fale para Deus agora, Espírito. Senhor, eu busco aqui a tua bênção. Senhor, eu peço que o Senhor me dê prosperidade. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Que o Senhor me dê condições de ser bênção. Senhor, eu quero a tua direção, que a tua mão, a tua presença seja comigo a tua mão. Senhor, me proteja do mal, das tentações, do inimigo, pessoas más. Senhor, livra-me disso. Agora, Senhor, principalmente me livra daquilo que está machucando a minha alma. Mas entrega isso na mão de Deus agora. Fala, Senhor, eu entrego a minha tristeza, eu entrego, Senhor, a minha depressão, eu entrego, Senhor, as minhas dúvidas, eu entrego, Senhor, qualquer problema, mas faça isso agora. A minha oração nesse momento é que nós possamos sair daqui com a resposta de Deus, como diz a palavra, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Deus bondoso, está o teu povo, estamos nós, temos nossas dores, temos nossas dificuldades, mas nós confiamos no Senhor. Deus bondoso, nós colocamos diante do Senhor aqui nossa oração, buscando a bênção, prosperidade, direção, proteção contra o mal, mas principalmente, Senhor, sara as nossas feridas, Deus, sara o nosso sofrimento, sara aquilo que não pertence ao Senhor. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, esta será arrancada. Não deixe que a sua vida, meu querido irmão, seja conduzida pelo sofrimento. Essa é a nossa oração, Senhor. Assim, Pai, nós pedimos a tua bênção. E pela fé nós já sabemos que o Senhor está respondendo a cada um de nós, conforme o Senhor deseja, para a tua glória e para também a salvação e a prosperidade das nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos.